Graça e paz, igreja. Obrigada. Eu desliguei aqui, gente, som. Bom estar aqui com vocês. E já declaramos nesta noite que não há nada melhor que o nosso Deus. Tem tudo a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite para compartilhar com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Salmo 119. Eu estava meditando nesse texto e pensando, e me veio a pergunta ao meu coração, antes até de ler esse texto: como ter um bom ano? Estamos no começo de um novo ano, né? Como ter um bom ano? E aí o salmista vem trazer para a gente, através desses versos, algumas coisas muito profundas, a respeito da palavra do Senhor. Vou ler aqui na minha tradução, os irmãos puderem acompanhar, Salmo 119, do versículo 97 ao 103. Diz assim, salmista falando: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Até aqui. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta reflexiva para nós. Nós amamos a palavra de Deus? Nós podemos realmente dizer que nós amamos a palavra de Deus? O autor do Salmo declara o seu amor pela palavra de Deus e gosta de meditar nela. Por meio do amor e estudo da palavra, ele diz que nós nos tornamos mais sábios e mais prudentes. O conhecimento da palavra de Deus oferece uma sabedoria que vai muito além de esperteza ou de inteligência humana. Estamos no início do ano, certo? E é interessante ver como nessa época está todo mundo procurando fórmulas mágicas para conseguir algo especial neste ano, para melhorar a vida de alguma forma. Ou talvez fórmulas não mágicas também, como trabalho duro, esforço, foco. Talvez, a essa altura, você já tenha até se matriculado em uma academia, talvez até já tenha ido, e não somente se matriculado. Talvez você já tenha feito inscrição numa faculdade, num curso, num mestrado ou coisa do tipo. Talvez você ainda esteja muito firme nas resoluções do novo ano, porém nada saiu do papel ainda. Alguns de vocês talvez estejam buscando formas de serem mais eficientes, mais produtivos. Talvez tenha pensado acerca do quanto tempo você vem gastando com coisas como jogos, papo furado ou tretas na internet, redes sociais, ou checando o seu telefone mesmo não tendo nada de novo para checar, e talvez você esteja pensando que neste ano você vai se esforçar para diminuir o uso do celular. Talvez você esteja buscando aprender técnicas de produtividade, aprender mais sobre IA, inteligência artificial. Talvez você esteja lutando contra a procrastinação, menos desperdício de tempo e mais frutos. Talvez você esteja buscando que a sua saúde melhore esse ano. E com certeza para isso você já criou um plano de ação em sua mente. De repente já tem aí um cardápio, uma nutricionista, já disse que vai caminhar todos os dias, enfim. O fato é, irmãos, que nós queremos dias melhores. Quem não quer? Queremos dias em que a gente consiga sair melhor. Muitas dessas coisas que eu mencionei são boas,
são desejáveis, justos anseios. Não tem nada de errado ansiar por andar melhor e desejar ter dias mais belos diante de Deus. E hoje o salmista vai nos mostrar, nesta porção do Salmo 119, o que Deus oferece para que a gente cresça naquilo que é o mais importante diante dele. O crescimento na semelhança de Cristo, o crescimento em santidade e o crescimento em comunhão com nosso Senhor. Todo esse salmo, gloriosamente, vem falando sobre os estatutos de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus e como ela age em nossas aflições, nas nossas dificuldades. Nesses versos, nós iremos ver que o amor à palavra de Deus traz muitos benefícios na caminhada cristã. E esse é o resumo da mensagem. O amor à palavra de Deus nos traz muitos benefícios na caminhada cristã. Primeiro ponto é que devemos amar e meditar na palavra de Deus. Esses versos são cheios de grandes verdades e o salmista enfatiza como a palavra de Deus é útil. O caminho do salmista, isso tem cuidado do seu coração. E o salmista começa dizendo para nós o seguinte, que ele ama a lei do Senhor. Verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Talvez você se pergunte, mas quem é que ama leis? Sério, quem gosta de leis? A não ser quem é da área do direito aí. Algumas pessoas que são da área do direito e amam leis. Mas de um modo geral, estamos tão acostumados a pensar em leis como algo que nos restringe, algo que vem tolher a nossa liberdade, que às vezes podemos achar estranho alguém dizer que é. Mas o salmista está nos dizendo que ele desenvolveu esse amor pela lei de Deus. E ela é a sua meditação todo o dia. Veja, ele não disse todo dia. Ele disse, existe uma grande diferença de uma frase para outra. Todo o dia não é meramente a atitude de alguém que acorda, olha a sua lista de coisas para fazer e só. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acordo, agradeço por ter acordado mais um dia, faço meu devocional, leio um texto bíblico, levanto, escovo os meus dentes, alguns tomam café, vão para a academia, alguns vão em jejum para a academia, que é melhor ainda quem consegue, e vai lá, treina, volta, toma banho, toma um café, e aí, pronto, fiz tudo o que tinha para fazer, e agora vamos sair, agora bora viver o dia, agora bora, vamos embora ser eu quiser. Eu vou repetir. Cumpri toda aquela listinha, acordei, cumpri, fiz o meu devocional, Pronto, agora eu vou começar meu dia. E a partir de agora, eu começo a ser... Quem sai para trabalhar fora, vai embora trabalhar. Quem fica dentro de casa, que trabalha o dobro, né? Mas aí você começa o seu dia... E aí você começa a ser quem você quer ser. A gente começa a ser quem a gente quer ser. E eu quero que você reflita nisso. Porque é assim que a gente faz. E o salmista, ele vem nos trazer uma reflexão, que ele medita. Ele pensa, porque meditar é pensar. Ele leva aquele devocional, ele leva aquilo para o dia dele. Todo o dia dele, ele pensa. Então, se ele vai para o trabalho, ele está pensando em Deus. Quando ele conversa com as pessoas, ele sabe quem ele é. Nós declaramos aqui, através do louvor, que nós somos o quê? Filhos de Deus. O problema é que muitas vezes nós esquecemos quem somos. E aí, no tratar com as pessoas, nós esquecemos quem somos. No tratar com as atividades, nós esquecemos quem somos. No tratar do dia a dia, nós esquecemos de Deus. E aí o salmista vem dizer, eu penso nele o dia inteiro, em todo o dia. É bom e útil fazermos o nosso devocional todas as manhãs, isso é óbvio.
Mas não pense que tirar um tempinho para ler a Bíblia serve para você meramente cumprir a obrigação e esquecer daquilo para o resto do dia. Isso também serve para nós que estamos aqui, não podemos sair sem esquecer de quem nós somos. Eu estou falando aqui de um devocional, mas muitas vezes nós saímos da igreja e esquecemos de tudo que foi tratado aqui. E vamos para a nossa casa ser quem nós queremos ser, esquecendo de quem nós realmente somos, filhos e filhas de Deus, filhos amados e cuidados de Deus. O momento de estudo bíblico vai ser especialmente proveitoso se você fizer disso uma meditação ao longo do seu dia. O salmista está dizendo, o meditar na palavra de Deus não é algo que você faz e deixa para lá. É algo que está envolvido e temos que aprender isso, porque nós temos a mania de colocar as coisas em compartimentos diferentes. Parte devocional, parte acadêmica, parte amorosa, parte profissional, parte da saúde e assim por diante. Nós separamos, as coisas. A meditação da palavra de Deus deve regar todas as partes da nossa vida. E assim andaremos melhor. E assim teremos um ano melhor. No segundo ponto, a gente vai ver alguns benefícios em meditar na palavra de Deus. Olha os versos a partir do 98. 98 diz assim: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. A meditação é o resultado do amor à palavra de Deus. E quando amamos a palavra e meditamos nela, tornamo-nos mais sábios do que os nossos inimigos. Olha que coisa curiosa. O salmista diz que conhecer os mandamentos, a lei do Senhor, faz com que ele seja mais sábio do que os seus inimigos. Aliás, não faltam inimigos por perto na história do povo de Deus. Irmãos, inimigos aqui são os desafios que nós enfrentamos todos os dias. Nós sabemos que temos inimigos invisíveis e inimigos visíveis também. E aí o salmista vem dizer que o meditar, o estudar, o se dedicar à palavra do Senhor, o faz mais sábios que os seus inimigos, que as suas dificuldades, hein? A sabedoria divina nos ajudará a ficar acima dos efeitos negativos das pessoas que nos oprimem. Existem pessoas que oprimem as outras? Será que existe pessoas que oprimem? Pessoas que escravizam as outras? A sabedoria divina nos ajudará a ficar acima dos efeitos negativos das pessoas que nos oprimem. Sabe aquela situação que vem para te derrubar? Uma palavra, uma atitude. A sabedoria divina vai te ajudar a lidar melhor com todas essas situações. Amém? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Meu Deus, dai-nos a tua sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Será que eu posso dizer que eu consigo olhar para a vida com os olhos de Deus? Só através do conhecimento. Só através do entendimento conseguiremos isso. Verso 99 diz assim: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Aquele que conhece e medita na palavra possui mais compreensão e discernimento que seus educadores. De que serve uma educação refinada nas diversas áreas da ciência se você não souber viver sabiamente? Que adianta ter uma certificação acadêmica se a tolice faz com que você se perca? Quem já não conheceu alguém assim? Cheio de títulos acadêmicos, mas que infelizmente quando abriam a boca dava vontade de correr. De tanta tolice que sai. Não é verdade? Alguém já disse, discernimento é a capacidade de enxergar através da vida e das dificuldades a partir do ponto de vista de Deus. Irmãos, sabedoria de Deus, olha,
Supera qualquer conhecimento, qualquer teoria, sabe? Tudo. Verso 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Irmãos, a velhice não é necessariamente sinônimo de prudência e entendimento. Há velhos tolos e jovens sábios. Porém, aquele que obedece à palavra do Senhor recebe mais entendimento do que aquele que ignora as Escrituras. Infelizmente, tem pessoas que irão passar a vida inteira dentro da comunidade cristã e não vão mudar, não vão evoluir. Porque falta humildade. A falta de humildade não deixará a pessoa entender que precisa abrir o coração para aprender e pedir ajuda. Então não é uma questão de idade, é uma questão de disposição. Nós precisamos tomar cuidado para nós não passarmos a nossa vida dentro, convivendo, sem evoluir, sem melhorar. E só há um meio de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, tendo disposição. Infelizmente, às vezes, sabe, parece que tudo em volta nos cobra que temos que ter resposta para tudo. E nós não precisamos ter resposta para tudo. Nós precisamos ter disposição em aprender. E essa coisa de que eu tenho que ter resposta para tudo, em muitos momentos me faz tola, me faz falar coisas sem pensar, me faz falar coisas que ofendem, coisas que maltratam, sabe? Me faz fazer escolhas ruins, porque está me faltando entendimento. E o pior, está me faltando disposição. Versículo 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Foi necessário desviar os pés do mal. Foi necessário tomar uma decisão. Desviei aqui é verbo. Pretérito perfeito, verbo de ação. Desviei, fiz algo. Desviei meus pés do caminho mau. Foi necessário abrir mão para poder ter. Do que nós precisamos abrir mão nesta noite? Para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Para nós aprendermos mais da sua palavra. Do que nós precisamos abrir mão? De repente, um pouco menos do uso do celular. De repente, um pouco menos de séries. De repente, um pouco menos, sabe? Eu não sei o que é. Mas a gente pode se perguntar, o que eu posso abrir mão, né? De repente, levantar no domingo de manhã e vir para a escola dominical. De repente, vir para o treinamento de casais, onde a gente também trata do conteúdo da palavra de Deus. De repente, se dispor a vir ao discipulado. O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso fazer? Vir nesses momentos de celebração, onde a gente sabe que nós vamos ouvir também uma mensagem da palavra do Senhor. O que eu preciso abrir mão para poder guardar a palavra? 102, verso 102. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Irmãos, olha quantas coisas o texto diz que a Bíblia faz por mim e por você, cristão. Ela te dá sabedoria, ela te dá compreensão, mas não somente isso. O salmista diz que ele é mais conhecedor, mais sábio do que seus próprios mestres, por meditar na lei do Senhor. Será que o salmista é que nem aquele aluno que se acha o máximo por estudar? Será que o salmista é tipo aquele estudante que faz um semestre de faculdade e já se acha o profissional? Será que o salmista é um seminarista de primeiro ano que quer sair dando lição de moral em todo mundo? De maneira nenhuma, né, queridos? Trata-se de um cristão maduro, que andou muito, que sofreu muito, que já foi muito tratado pela palavra de Deus, e ele olha e vê o enorme benefício que essa palavra teve na sua vida ao longo dos anos. Escutem, o mundo não é o que parece ser. O mundo é diferente do que os nossos olhos veem. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real. A batalha espiritual, ela é
real. Ser cristão é andar na contramão do que a grande maioria pensa. Os olhos da fé, a explicação de Deus acerca de como o mundo funciona, ela é necessária para que você ande com sabedoria. Você precisa ouvir o que Deus tem a dizer acerca de como o mundo funciona, de como as coisas são, e não meramente o que você acha no seu coração. Eu sinto isso no meu coração. Vamos esquecer essa história de sentir tanto, tá? Vamos parar de sentir, porque o nosso coração, porque às vezes o coração da gente às vezes não, o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz coração do homem enganoso. Precisamos ter cuidado. O que o salmista está dizendo é que aquela pessoa que ama e medita na palavra de Deus tem discernimento, tem insight. Insight é discernimento. Tem entendimento acerca de como o mundo funciona realmente. E isso é algo que não está disponível para o descrente. E isso está disponível para mim e para você. Para nós termos entendimento real de tudo que está acontecendo. Para que nós não sejamos enganados. Quem estava aqui a semana passada, eu vi o presbítero Everton falando. Para que a gente não ouça mentiras como verdade. Precisamos buscar o entendimento da palavra. A palavra de Deus tem o poder de te treinar e te fazer mais sábio e prudente além dos anos. E como nós necessitamos de prudência, irmãos, em nossas vidas. Prudência ao falar, prudência ao agir, prudência ao ir e vir. Saber que alguns lugares não nos cabe, alguns lugares não é para mim, porque destrói. A Bíblia diz que o que não edifica, destrói. Então eu preciso ter prudência aonde eu vou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando. Precisamos de prudência em conhecer e saber como reagir, entender as armadilhas que o nosso coração costuma trazer para nós e nos fazer cair. Nem tudo que parece bom é bom. E eu só consigo distinguir se eu estiver alinhada com a sabedoria de Deus. O ensinamento de Deus. Sabe o que pode fazer com que 2026 seja um bom ano? Um ano mais prudente? A palavra de Deus. Não somente conhecer, mas colocar em... A Bíblia tem preceitos, por exemplo, de como nós devemos usar a nossa língua para o bem e não para o mal. De como sermos tardios para falarmos. Aprendemos a ouvir mais, falar menos. Não precisamos ter resposta para tudo. Dados de toda verdade. Temos necessidade, né, de falar. E outro dia eu estava conversando com meu esposo, algumas pessoas, e assim, sabe aquela história que alguém vem e te conta uma dificuldade que ela está passando, aí você fala para a pessoa assim, poxa vida, que situação, mas a minha situação é pior. Vou te contar agora. Aí você começa a contar a sua situação. Você não consegue só escutar a situação do outro. Você tem que contar a sua, sabe? Ouvir mais. A gente precisa aprender a ouvir mais as pessoas. Temos dificuldade com isso porque nós queremos sempre, a sensação é que queremos sempre transpor de alguma forma. Irmãos, que Cristo cresça em nossas vidas, que a gente venha cada vez mais, sabe? E que o Senhor cresça, como nós cantamos aqui em louvores, muitas vezes, que Ele cresça e eu diminua. Nada não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho. É sobre Ele, é por Ele, para Ele, é todas as coisas. Aprender a ouvir e dizer, meu irmão, eu não tenho a resposta para você, mas Cristo tem. Cristo tem a resposta que você precisa. Cristo tem tudo que você precisa. Muitas vezes, a nossa suposta sabedoria, ela não é sabedoria coisa alguma. Porque se ela não estiver alinhada com a palavra de Deus, nós temos apenas tolice. Tolice. Se a minha sabedoria não é alinhada
com a palavra de Deus é tolice. Se você deseja ser mais sábio do que a sua idade permite, nós já falamos aqui, sabedoria não tem a ver com idade, tem a ver com disposição, com entrega, com abrir mão, com a humildade. Você que quer crescer e avançar, você que quer ainda na juventude ser prudente e evitar muitos males, medite na palavra de Deus e faça dela o seu leite, faça dela o seu pão, faça dela o seu alimento, deixe que ela habite ricamente em sua mente. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando em igreja sobre santidade, o que é bom, porém a gente vê muita coisa distorcida, que nada tem a ver com santidade bíblica, irmãos. Santidade tem a ver com um tratamento interno, um tratamento interior. Tem pessoas que dizem entender de santidade, mas são avarentas, são egoístas, são maledicentes. Santidade nada tem a ver com aparência. Modéstia, seja bem-vinda, tá? Se vestir bem, se vestir com modéstia, é sempre bem-vindo. Mas santidade nada tem a ver com aparência. Jesus mencionou sobre os sepulcros caiados. Por fora estava lindo, estava florido, mas por dentro estava podre. Santidade tem a ver com o que está aqui dentro. Tem a ver com o que está aqui dentro. O meu olhar para a vida, o meu olhar para as pessoas, como é que eu trato o meu próximo? Meu próximo quem é? Quem está diante de mim. Santidade tem a ver com essas coisas, o tratar, sabe? Você ressignificar suas atitudes, seus pensamentos. Santidade tem mais a ver com essas coisas do que com o que eu aparento. Santidade é desenvolvida com o crescimento à luz do entendimento da Bíblia. E é isso que faz uma pessoa crescer em santidade. Entenda que sempre que a Escritura é comunicada, é Deus que está ensinando a gente. Amém? A Bíblia te ensina o caminho a seguir. E quando você segue nesse caminho, seu entendimento vai se abrindo e você vai crescendo em prudência, em santidade e amor à palavra de Deus. E com isso, começa a ter ódio pelos caminhos errados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem experimentar isso? Muita coisa que estava tudo bem, agora não está tudo bem. Não está tudo bem. Se eu vejo que não está de acordo, que o meu Deus abomina, para mim não está tudo bem. Eu tenho certeza, irmãos, que você, como eu, nós já amamos medicações que o sabor eram horríveis, medicações amargas, mas que o benefício dessa medicação era tão bom, se precisar a gente toma de novo. Não é verdade? A palavra de Deus é assim. Muitas vezes o confronto é doloroso, é difícil de engolir, mas ela muda, ela transforma a nossa vida. Vamos para o verso 103, último verso. O salmista diz: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Falar que algo é doce se tornou uma forma de descrever coisas que gostamos. Como aquela criança é doce. Quando eu vi aqui a filha do Diogo aqui na frente cantando aquele louvor lindo, e eu fiquei ali ouvindo a voz e ela cantando, e você vem aquele sentimento, ai que louco. Esse é o louvor perfeito, né, dos lábios da criança, sabe? E ali ouvindo aquela voz serena, meu Deus, que voz doce. A gente pensa, a gente fala, puxa, que criança doce, que experiência doce eu tive. O salmista diz que a palavra de Deus é doce ao seu paladar. Agostinho tem uma frase que diz o seguinte, alguns aqui devem conhecer: o pão que é amável à boca sadia é ruim e desgostoso à boca do enfermo. Já se alimentou estando com uma gripe muito forte? Ou coisa parecida? Já sentiu a comida amarga no seu paladar no momento em que você se encontrava doente? Acho que a maioria aqui, né?
Muitas vezes, meus irmãos, a gente não ama a palavra de Deus, não é por doce para nós. Não é porque ela não é doce como o mel, mas é porque nós estamos com o paladar enfermo. Porque ainda estamos no processo de Deus mudar o nosso coração. Entenda uma coisa, a palavra vai se tornar cada vez mais doce ao seu paladar, à medida que você vai amadurecendo. À medida que o Espírito Santo vai atuando em seu coração, você vai notar que este livro é mais doce do que o mel. Amém? Eu te pergunto, você com muitos anos de vida cristã, a palavra de Deus hoje, ela não é mais clara para você do que antes? Hoje você não entende melhor? Hoje você não percebe mais as conexões entre um trecho e outro? Nós fomos feitos para nos alimentarmos da palavra de Deus. Adão e Eva lá no jardim se alimentavam da doçura da palavra de Deus na viração do dia. Mas o pecado fez com que aquilo que era doce se tornasse amargo. O pecado torna a palavra de Deus amarga ao nosso paladar. O cristão precisa ter uma vida de amor à palavra de Deus. Isso é importante para você, para mim. Se nós começarmos a negligenciar isso, irmãos, nós vamos ter resultados ruins. Agora, se nós não negligenciarmos a palavra de Deus, vamos ver muitos frutos, muitos benefícios em nossas vidas. Quantas pessoas aqui que começaram a estudar a palavra de Deus com dedicação não viram as suas vidas mudadas? Quantas pessoas aqui que começaram a se dedicar, sabe, a ler, a estudar, a participar de um discipulado, da escola dominical, de um treinamento de casais? Quantos de nós não vimos as nossas vidas mudarem, nos tornarmos melhores filhos, melhores pessoas na sociedade, no convívio? Porque o nosso olhar vai mudando. O nosso olhar para a vida, para as pessoas, vai mudando quando a gente começa a se aprofundar na palavra. Estou terminando. Eu quero terminar mas eu quero terminar trazendo um alerta para nós. Irmãos, os dias são maus. Parece repetitivo falar isso, né? Os dias são maus. Olha como é que estão as coisas, olha como é que está o mundo, olha como é que estão as nações, olha como é que estão as coisas, as doenças. Infelizmente nós temos pessoas queridas, enfermas, que nós amamos, amigos, isso mexe com a gente. Nós precisamos, irmãos, acordar para a importância de buscarmos entendimento à luz da palavra de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que muita gente que está num leito hospitalar ou se encontra enfermo, está desejoso por estar aqui. Quando pensa que poderia estar aqui, estar naquele leito de hospital, isso é de cortar o nosso coração. E aí o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. É uma promessa. Isso não é terrorismo religioso. As aflições, irmãos, vêm para todos nós, de um jeito, de outro. O dia mal bate na porta e nós precisamos estar atentos. Uma coisa é você passar pelo processo sem entendimento. Outra coisa é você passar pelo processo com o entendimento do céu. E digo mais para vocês. Tá difícil. A perspectiva, quando você olha aí fora, não é de melhorar, irmãos. Não é de melhorar. Mana, mas eu preciso ter medo. Não. Eu vou ficar com medo do que está acontecendo? Não. Desde que eu saiba quem eu sou. Desde que eu saiba, eu tenha convicção a quem eu tenho servido. Eu não precisarei ter medo. Jamais. Do que virá. Amém? A palavra de Deus lá em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra vigiar vem primeiro. Mas, irmãos, por que eu vou vigiar se eu não sei porque eu preciso vigiar? Se eu não sei porque eu vou vigiar?
Qual embasamento eu tenho para orar? Eu fiquei meditando nesse versículo. Jesus, irmãos, nos deixou um exemplo de oração. Pai nosso, quantos de nós não prestam atenção no significado dessa oração por falta de entendimento? Pai nosso, que estás no céu, santificado. Então, um exemplo para nós, olha, começa a oração olhando para Ele como Pai. Começa a oração reconhecendo a glória, o poder dEle, a santidade dEle. Santificado seja o Teu nome. Exaltado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Venha a Tua presença, Senhor, sobre nós. Seja feita a Tua vontade. Não é a minha vontade. Muitas vezes, por falta de entendimento, eu oro buscando a minha vontade sobre as coisas e não a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade sobre isso, sobre aquilo, sobre a minha vida, sobre esse projeto, sobre esse propósito. Seja feita a tua vontade, Pai. Eu te suplico, eu te peço. Eu sei que eu não sou merecedora, mas pela tua infinita misericórdia, essa graça que eu não mereço, Pai, me ajuda nessa situação. E não é mandando, irmão, não é mandando, não é exigindo, não é decretando aquilo que você não tem poder para decretar. Eu não tenho poder para decretar nada. É por misericórdia. No nome de Jesus, por misericórdia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia. Gratidão, irmãos. Gratidão por tudo que temos, por tudo que somos, pelas dificuldades, pela provisão que não tem nos faltado. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas. E nessa oração nós declaramos, porque nós temos perdoado quem nos ofende, quem deve pra gente. A gente diz que faz isso, não diz? Nessa oração, me perdoa, Pai, porque eu tenho perdoado. Igual eu tenho feito. Me ajuda, Senhor. Porque teu é o reino, tu é a glória. É o Senhor sobre todas as coisas. É o Senhor. Jesus nos ensinou, quando orarmos, não ficarmos fazendo repetições vãs, irmão. Isso está na Bíblia. Quantas vezes nós nem prestamos atenção no que estamos falando na oração? Ficamos repetindo as mesmas palavras várias vezes sem nem saber por quê. Oramos sem entendimento, sem racionalidade do que estamos falando. Não prestamos atenção. Porque simplesmente temos que cumprir um rito, um tempo. Ou pior, oramos sem entendimento só para nos parecermos espirituais. E para isso, às vezes, a gente muda até o tom da voz. Amantíssimo Deus, soberano. Às vezes a gente faz isso, como se isso mudasse alguma coisa, né? Mas fica mais bonito, né? Fica mais espiritual. Irmãos, precisamos ter entendimento daquilo que nós fazemos. Precisamos ter entendimento. A Bíblia nos chama ao entendimento, irmãos. E quem é meio TDAH? Que quando começa a orar, e começa lá, Paizinho, abençoa, Pai, abençoa minha vida, abençoa fulana, e daqui a pouco está, Senhor, abençoa o Senhor. Abençoa o Senhor, dá graça ao Senhor. Opa! Aí volta, sabe? Aí começa de novo. Quem não, né? Quem nunca fez isso? Já fiz algumas vezes. Precisamos, irmãos, buscar entendimento. Precisamos buscar entendimento. Eu vou terminar com a seguinte reflexão dos céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pois ela não é nova, ela não é velha, ela é eterna. Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Ela não precisa ser atualizada e nem ressignificada. Seu fundamento não está na terra, ou seja, ela está afirmada sempre no céu. Que Deus abençoe a todos vocês, viu?